Vamos refletir um pouco sobre o tema a vantagem de ser justo no meio de uma geração perversa. Quando nós olhamos para a sociedade nos dias de hoje, para o Brasil principalmente, que é o nosso caso, para o Rio de Janeiro mais especificamente, mas também para outros estados do Brasil, como São Paulo, Amazonas e outros estados, nós percebemos que o Brasil está com uma situação muito complexa, difícil de entendermos, porque nós vemos pessoas que estão governando em benefício próprio, pessoas que estão governando por interesses. Então nós somos levados a pensar no tema a vantagem de ser justo no meio de uma geração perversa. Será que há realmente vantagem em nos mantermos justos no meio dos injustos, no meio dos perversos, no meio de pessoas que estão usando do meio público, dos serviços públicos para se beneficiar? Será que há vantagem em sermos justos no meio dessas pessoas? Gênesis capítulo 7, versos de 1 a 16, nos diz o seguinte: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam as fontes do abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como o Senhor lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Por que Deus mandou o dilúvio? Precisamos parar para pensar a razão, a motivação de Deus para mandar o dilúvio naquela ocasião. A motivação, ela nos faz realizar algumas coisas. A motivação é que nos faz agir, nos faz
realizar algumas coisas que talvez não faríamos em outras situações. Deus ele teve uma motivação muito grande para enviar o dilúvio. Qual foi a motivação de Deus? A raça humana havia se corrompido. O nível de pecado era grande. A corrupção, a prostituição, a depravação, tudo isso estava passando dos limites de Deus. O texto de Gênesis 6,7 diz: E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O texto deixa entender que Deus havia se arrependido de ter criado a humanidade. É o que chamamos de antropomorfismo, dar a Deus um sentimento humano, dar a Deus algo que o homem tem. Entendemos que o agir de Deus através dos desastres naturais se fez presente em toda a história da humanidade até agora. E o dilúvio é o desastre natural que mais é conhecido, né, no mundo, porque ele foi de forma mundial, ele abrangeu ali todas as terras, todas as pessoas que haviam naquela ocasião. Nós, quando olhamos, né, para os desastres naturais, precisamos entender que Deus age através dos desastres naturais também. Deus manifesta a sua ira através de desastres naturais. A manifestação da ira de Deus é a manifestação, muitas vezes, da Bíblia, e a manifestação da Bíblia através de desastres naturais. Deus se manifestou várias vezes através de desastres naturais. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão, houve ali um terremoto e a porta da prisão se abriu. Na morte de Jesus, diz a Bíblia que houve um terremoto. É o agir de Deus para marcar ocasiões. O número de óbitos por desastres é sempre maior no pós-desastre do que durante o desastre. No dilúvio, os óbitos foram todos durante o desastre. 40 dias e 40 noites de chuva. Então, todas as pessoas morreram nesse tempo. Só sobreviveram Noé e sua família. Qual foi o ano que ocorreu o dilúvio? Qual a importância de entendermos a época e a situação da humanidade? Para entendermos o tempo em que o homem levou para se afastar de Deus, por exemplo. Quanto tempo levou Adão para pecar? A Bíblia não fala quanto tempo Adão ficou no paraíso, na presença de Deus, sem ter pecado. Qual foi esse tempo? 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos? A Bíblia não fala quanto tempo Adão ficou ali na presença de Deus. Só diz que Deus andava ao entardecer junto de Adão. Deus descia e ficava ali com a sua criatura um tempo do dia. Quanto tempo Adão usufruiu dessa presença de Deus no paraíso, né? Sete, o filho de Adão, nasceu quando ele tinha, diz a Bíblia, 130 anos. E antes de Sete nascer, nasceram outros filhos a Adão. Nasceu Caim e Abel, mas também nasceram outros filhos. E quando Sete nasceu, o texto diz que Adão tinha 130 anos. Então, entre a criação de Deus e o nascimento de Sete, a criação de Adão por Deus e o nascimento de Sete, né, tivemos aí 130 anos. O dilúvio, supostamente, né, ele teria ocorrido aí muitos anos depois, mas como estava a humanidade na época do dilúvio? A Bíblia fala que ela estava completamente perdida, depravada. E Gênesis 6,3 diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus deu um tempo para o homem, 120 anos, cremos assim, que Deus durante 120 anos, dentro de 120 anos, estaria exterminando a raça humana. Alguns usam essa passagem bíblica, né, defendendo que Noé levou 120 anos para construir a arca. Particularmente, não entendemos assim. Entendemos que Deus, a partir do momento que ele decidiu exterminar a raça humana de sobre a face da terra, ele ainda deu 120 anos para que o homem pudesse viver e se arrepender. Gênesis 6,5 diz:
E o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A maldade do homem era grande, e isso havia entristecido o coração de Deus. E Deus resolve exterminar o homem de sobre a face da terra. O que nos chama a atenção no dilúvio e em outras passagens bíblicas onde a ira de Deus se manifesta, o nível de pecado da humanidade, o nível de pecado que a humanidade se encontrava na ocasião em que Deus manifesta a sua ira, principalmente através de desastres naturais. Gênesis 6,5 vai dizer, né? E o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, eram má continuamente. Deus agiu com justiça. Deus agiu ali porque a paciência de Deus havia chegado ao limite com a humanidade. A paciência de Deus também tem limite. E quando ela chega nesse limite, Deus age. Deus age independente do que vai acontecer com o homem. Deus criou a humanidade e não a abandonou. Há uma corrente teológica que diz que Deus criou a humanidade e a abandonou, a deixou seguir o seu curso, seguir o seu caminho. Mas nós não entendemos assim. Entendemos que Deus criou a humanidade sim e continua com ela desde o princípio. O que mais chama a minha atenção quando olhamos para esses textos, né, que mostra a ira de Deus agindo, que mostra Deus agindo, o que mais chama a minha atenção no dilúvio e em outras passagens é a vantagem de ser justo no meio de uma geração perversa. Quando um é mais importante que todos. Às vezes um é mais importante do que todos. Não importa quantos eram injustos, importa que tinha um justo. Quando tem um justo, isso faz a diferença para Deus. Por causa de um justo, Deus não destruiu a humanidade. O texto é claro quando diz que Deus olhou primeiramente para Noé. Deus não olhou para seus filhos, Deus não olhou para sua mulher, Deus não olhou para as outras pessoas. Deus olhou para Noé e viu que Noé era justo. Olhou para um apenas. Você sabe qual a maior vantagem de ser justo no meio de uma geração injusta? Nós passamos a sermos referência para Deus. Você, justo no meio de uma geração injusta, passa a ser referência para Deus. A sua honestidade diante dos homens passa a ser referência para Deus. A sua vida de justo diante de uma geração injusta passa a ser referência para Deus. A sua vida de santidade passa a ser referência para Deus. A sua vida de adoração passa a ser referência para Deus. A sua vida de fidelidade a Deus passa a ser referência para Ele. Não importa quantas pessoas estão sendo injustas. Se você é justo, você é referência para Deus. O que acontece quando nós somos uma referência para Deus? Deus nos inclui nos seus propósitos. Deus age através de nós. Deus nos revela o seu agir e muitas das vezes nos convida a fazer parte deste agir. A história bíblica nos mostra algumas passagens de pessoas que foram referências para Deus. Pessoas que foram referências para Deus na terra. Pessoas que viviam na terra e Deus dos céus olhava para a terra e via aquelas pessoas e as tinham como referência na terra. Noé é o grande exemplo disso. Na preservação da humanidade, Deus olhou para a humanidade e viu que Noé era justo e Noé foi sua referência. Na destruição de Sodoma e Gomorra, Deus olhou para aquela região ali, mas Deus tinha uma referência, Abraão. Abraão foi a referência de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra. Deus anunciou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. Deus falou para ele. Um fato que passa desapercebido na destruição de Sodoma e Gomorra é que Ló foi referência de Deus para Zoar. A cidade de Zoar, onde Ló se refugiou no ato da destruição de Sodoma e Gomorra, aquela cidade ela não foi destruída, mas entendemos que estava nos planos de Deus também destruir aquela cidade. Mas Ló, ao chegar naquela cidade, ele foi referência para Deus, e Deus não destruiu aquela cidade. O texto não diz a idade de Ló, só diz que ele mesmo reconhece que não conseguiria chegar às montanhas
onde os anjos, os homens que haviam entrado na casa de Ló, haviam falado para ele fugir daquela cidade e ir para as montanhas, mas Ló diz para eles: olha, eu não conseguirei chegar até aquelas montanhas. Permita que eu vá para esta cidade aqui próxima, que eu conseguirei chegar naquela cidade. Ló foi a referência de Deus para não destruir Zoar. A destruição chegaria até ela sim, mas não chegou por causa de Ló. Gênesis 19, 17 a 25 diz: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu o anjo. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a sua planície, com todos os seus habitantes e a vegetação. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas não destruiu Zoar, porque Ló foi a referência. Moisés foi referência para Deus na libertação do povo do Egito. Elias foi referência para Deus quando Deus olha dos céus e vê que Elias não estava sozinho, mas existia ainda mais 400 profetas que não serviram a Baal. 400 profetas que não se dobraram diante de Baal. Mas Elias foi referência para Deus. Maria, a mãe de Jesus, foi referência quando Deus queria enviar seu filho. Maria foi referência pela vida que ela vivia, porque ela era diferente das outras mulheres. Por ser ela diferente, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Concluindo, duas lições que aprendemos com pessoas que foram referências para Deus. Primeira lição: Deus nos usa quando Ele quer salvar. Ele usou Noé para salvar a humanidade. Então Ele nos usa quando Ele quer salvar. Se Deus quiser salvar a cidade do Rio de Janeiro hoje, Ele pode usar você. Se você for referência para Deus na cidade do Rio de Janeiro. Se Deus quiser salvar o Brasil hoje, Ele pode usar você se você for referência para Deus no Brasil. Uma segunda lição que aprendemos é que Deus nos livra da sua ira quando Ele decide agir. Tirou Ló de Sodoma para destruí-la. Ló era referência para Deus e Deus resolveu destruir aquela cidade. Mas Ló foi poupado. Ló foi tirado da cidade, juntamente com suas filhas e sua mulher. Mas a mulher olhou para trás e viu que Deus não estava brincando quando ela virou uma estátua de sal. Deus livrou Ló da sua ira. Deus, Ele nos livra da sua ira quando Ele resolve agir. Se Deus resolver agir no Rio de Janeiro, Deus pode usá-lo para salvar, mas Deus pode fazer com que você também seja poupado, independente do que Ele vai fazer, de como Ele vai fazer. Deus nos livra quando Ele quer nos livrar para salvar, mas para nos usar. E Deus nos livra também quando Ele quer usar a sua ira, nos mandando, nos poupando a nossa vida. Deus, Ele nos ensina essas duas lições com esse texto. Quero concluir com uma pergunta. Se Deus, diante de tudo o que Ele está vendo acontecer, se Ele fosse destruir o Rio de Janeiro, Ele nos traria, ou Ele nos tiraria por sermos referência na cidade? Deus tiraria você da cidade do Rio de Janeiro por ser você uma referência? Se Ele fosse destruir a humanidade para reconstruir, Ele nos pouparia? Sejamos referência para Deus.
onde estivermos. Que Ele mesmo nos abençoe, nos dando uma semana de paz e de vitórias. Que possamos ser referência para Deus, onde nós estivermos. Que Ele mesmo nos abençoe e nos capacite para sermos referências para Ele. Amém. Amém.